Olá, meu amigo, a paz em seu coração. Graças a Deus, mais um lindo dia para nós. Graças a Deus, mais um lindo dia e abençoado para nós. Eu sou pré-candidato a vereador aqui na minha cidade, chamada Vitória da Conquista, Bahia. E eu acredito realmente no poder da ressocialização de presos, de internos, de reeducandos. Tá tendo um debate muito grande sobre quem vai para saidinha, quem vai para saidinha de presos, Câmara de Deputados, senadores, o próprio presidente. Agora entrou o STF, eu vi ontem uma notícia do STF que essa lei de não sair só vale a partir dos novos regressos, dos novos presos, vamos dizer assim. Mas independente disso, gente, a ressocialização, ela funciona, tá certo? Uns defendem o seguinte, e eu também defendo, que o processo da saidinha temporária ressocializa esse preso, porque ele está em processo de estar em sociedade junto com os seus amigos, familiares e etc e tal. Por quê? Eu trabalho num projeto aqui em Vitória da Conquista, um projeto chamado Começar de Novo. Uma parceria Governo do Estado, SEAP, TJ, com a Prefeitura Municipal. Já há duas saídas, alguns presos, reeducandos, apenados, como são chamados, eles não saíram, tá? Eles não saíram, devido ao julgamento do juiz local aqui. Não sei qual foi o motivo. Mas você percebe que eles não saíram para trabalhar, para saidinha, estão saindo para trabalhar e o comportamento deles mudam demais. Se torna até assim meio difícil de trabalhar com eles. Por quê? É uma pressão, tá certo? É uma pressão dentro do presídio. Eles estão vivendo esse momento de serem enclausurados, vamos dizer assim. Estão presos, né? Presos nas suas celas. Eu não conheço como funciona o dentro do presídio Nito Gonçalves. Já estive algumas vezes lá visitando alguns presos, mas na época era regime fechado. O semiaberto eu não conheço como funciona lá dentro. Mas assim, existe uma pressão psicológica muito grande. Muito grande. O juiz julga que eles não podem sair para a saidinha, mas eles podem sair para trabalhar. Menos mal, menos mal. Mas esses pessoal que estão saindo para trabalhar, e se eles pudessem sair também na saidinha, eu tenho certeza que o trabalho deles, o processo de ressocialização, seria muito mais fácil e muito melhor. Porque um preso ressocializado é um ser humano muito melhor para a sociedade. E não adianta, ele foi preso, foi julgado, está preso, vai cumprir a sua pena, independente disso. Não existe no nosso país vamos dizer, a pena, pode dizer assim, a pena máxima, né? Não existe no nosso país morte, né? Morte ou prisão perpétua. Não existe, tá certo? Então é o seguinte, eles vão sair um dia. Vão sair um dia, não adianta. Um dia eles vão sair. E como você, sociedade, você, cidadão, prefere que eles saiam? Saem ressocializados? Ou pelo menos haja uma tentativa de ressocialização? Todos serão ressocializados? Não. Mas nós temos aqui no projeto Começar de Novo uma estatística que aqueles que cumpriram a pena, começo, meio e fim, passaram pelo processo de ressocialização. Alguns com algumas falhas. Somos humanos e erramos, mas são corrigidos, nós conversamos, passam pelo psicólogo, passam pela ciência social, passam por esse processo de diálogo, e eles, aqueles que cumpriram começo, meio e fim, saíram pela porta da frente, até hoje, há quase 7 anos, nós não temos o histórico que eles regressaram ao presídio.
Possa ser que eles estão fazendo alguma coisa de errado, ilícita, na sua cidade ou em qualquer outro lugar. Mas não foi registrado, tá? Não foi registrado que eles voltaram ao crime e estão hoje presos. Claro, tem aqueles que passaram, no meio do processo perderam o emprego por erro, ou erro interno ou erro interno, e infelizmente esses precisam de mais tempo. Eu conheci um apenado, um reeducando, ele falou para mim assim: Anselmo, esse já é o terceiro processo de ressocialização que eu estou vivenciando. Vivi 2 em São Paulo. Agora esse é o terceiro. E agora a ficha caiu. Hoje ele é um homem que mora aqui na Bahia, está trabalhando, sustentando a sua família, vivendo esse processo também de viver em sociedade, é um processo também de ressocialização, certo? Porque está vivendo em sociedade. Viver em sociedade, esse processo de sociabilização não é fácil, nós sabemos disso, mas ele está na luta, está tentando, porque a ficha caiu. E é assim, e é assim. É claro, nos chateia, dá raiva às vezes, o cara responde um artigo, exemplo de feminicídio ou de estupro vulnerável. Nós somos humanos e é claro que isso nos chateia bastante. Mas dentro do processo de ressocialização, a gente não pode olhar esse detalhe. Eu não posso, eu, Anselmo, eu não posso parar no artigo que ele responde. Eu tenho que olhar o ser humano que está ali e que está querendo, desejando viver o processo de ressocializar e depois, em liberdade, viver o processo de socializar, que é a sociabilização. Tá certo? Então, assim, eu como pré-candidato, sendo candidato, eu vou defender isso. Vou defender isso porque eu não vejo ou vejo pouco se falar através dos políticos, certo? Eu vejo as pessoas, gosto muito dele, o senador Cleitinho, ele falando sobre a proibição da saidinha temporária. É uma opinião dele, respeito, mas ele não conhece o processo. Eu duvido. Quem conhece o processo, quem passa a vivenciar o processo de trabalhar dia a dia, de ouvir a sua história. Eu conheci um que ele falou para mim assim: Anselmo, meu maior desejo é sair dessa vida. Vida do crime, a vida, né, que ele conhece. Mas eu nasci nisso. Meu pai foi, minha mãe é, meus irmãos são. E eu não sei como eu vou largar. Mas eu gostaria tanto, meu desejo tanto era de trabalhar na prefeitura, trabalhar com vocês. Infelizmente ele não viveu, não terminou o processo. Ele acabou em uma saidinha temporária, indo para um assalto, foi preso, hoje está no regime fechado. Eu sei que muitos que passam pelo projeto, pelo processo, não vão conseguir, mas começaram. Eu sei que alguns, de 100, 5 não voltam sem, essa é a estatística de 100 presos que saem para a saidinha, 5 não voltam. Mas só um é estatisticamente comprovado, procure aí nas redes sociais, só um ele comete um delito, um ato delito. Então o que? 5 não voltam, fogem, e somente um. Então, os outros 95 têm que pagar. Cada processo tem que ser estudado. Cada processo tem que ser avaliado. Eu sei que a nossa lei, ela é frágil. Tá certo? Por quê? O cara foi condenado, exemplo, 22 anos. Ele vai cumprir uma parte da pena no regime fechado. Não me interessa saber qual o tempo. Mas automaticamente ele tem que ir para o regime semiaberto. A lei empurra ele para o semiaberto. Durante aquele tempo que ele passou no regime fechado,
Ele não vivenciou o processo de ressocialização. Ele não queria trabalhar, não quis estudar, não quis nada. Esse cara que está no semiaberto pode sair, pode ter direito à saidinha, tem que ser avaliado. Aí tem que ter psicólogo, assistente social, tem que ter o processo dentro do presídio para saber se ele pode ou não. O crime dele, qual é o artigo dele, tudo isso tem que ser avaliado. Mas o cara que passou, chegou no presídio, durante o tempo dele lá dentro, ele procurou mudar, procurou se ressocializar, ele tem um bom comportamento, com falhas, mas tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade de ele sair para trabalhar, de ele trabalhar num programa de ressocialização, de ele ter um emprego, de capinar, de ir para a roça, de plantar, de sofrer. Ele tem que ter essa oportunidade. E vivenciar também junto com a sua família. Errou? Fecha, tranca. Deixa ele ver mais um tempo no fechado. Esse meu amigo, posso falar meu amigo hoje, que ele está vivendo esse processo de ressocialização, e no terceiro caiu a ficha. E se não tivesse esse processo? E se não tivesse dado essa oportunidade? Vamos refletir isso, tá certo? Vamos refletir isso muito sério na nossa sociedade, nossa cidade. Beleza? Meu nome é Anselmo Marciano, eu sou pré-candidato a vereador pelo PDT aqui na minha cidade, chamada Vitória da Conquista, Bahia. Quero levantar esse debate, essa reflexão com todos. Se for vontade de Deus e graça de Deus, eu saia candidato, eu vou para as ruas, vou para as escolas, vou para as igrejas, vou para as praças, para as faculdades, vou para todos os lugares que eu puder estar para levantar uma discussão, um debate, uma reflexão sobre esse processo. Beleza? Deus nos abençoe hoje e sempre. Valeu!